Amados e amadas de Deus, aqui nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Hoje, dia 20 de março, domingo, dia do Senhor. Nós estamos num tempo muito importante da nossa igreja, o tempo quaresmal, e eu preciso ir à missa. Eu preciso viver este momento de conversão. E eu só consigo viver isso se eu me coloco ali na presença do Senhor diariamente. Então fica o convite para você participar da missa na sua comunidade, mas também participe conosco. Nós temos a nossa missa transmitida por este canal às 17h30. Então fica o nosso convite também para podermos rezar juntos neste dia. E vamos então tentar meditar um pouquinho a palavra de Deus diante de todos os ensinamentos que ela nos oferece. Mais um dia que eu me coloco aqui para ouvir esta palavra que tem muito a me ensinar. O Evangelho de hoje de São Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, por que está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Tomando a palavra de hoje, nós temos na primeira leitura este momento em que Deus chama Moisés para uma missão. A missão de libertar o povo escravo do Egito. E é muito interessante porque Deus o chama ali, no cotidiano de sua vida, né? No seu afazer. Ele tem uma experiência ali diante do Senhor. E o Senhor, né, fala para ele: olha, vai lá, liberta esse povo. Mas se me perguntarem quem que me mandou, diga que quem te mandou é o Eu Sou. Eu sou quem enviou-me até vós. E então Moisés assume essa missão, mostrando para nós que no dia a dia da nossa vida vamos tendo ali Deus que se apresenta para pedir algo para nós, para mostrar que podemos fazer algo pelo reino, né? Então, assim, primeira leitura, eu não penso só na minha conversão, só no meu encontro com Deus, né? Eu preciso ir ao encontro daquele que está vivendo escravo, está vivendo uma escravidão, né? Uma escravidão do pecado, aquele povo que está afastado de Deus. E é bonito porque você vai dizer assim, ó, o Deus, né? Ele escutou o vosso clamor, né? Ele viu, ele se sensibilizou aí, né, diante da aflição do povo e ouviu o seu clamor. Ou seja, então nós temos um Deus que se sensibiliza com as nossas dores e ouve o nosso clamor e envia alguém para ajudar. Ou seja, então eu preciso ter essa certeza. Na dureza da minha vida, eu clamo, Deus se sensibiliza e Ele colocará anjos na minha vida, né? Em algum desses momentos, eu preciso ser o anjo na vida do outro, né? O Salmo responsorial já vai dizer: o Senhor é bondoso e compassivo, né? Ele é um Deus que cuida, né? Ele não é um Deus que castiga,
E aí a gente vai, já vou direto para o Evangelho, até para a gente poder aproveitar bem essa palavra. O Evangelho, nós temos então uma situação onde chegam falando para Jesus a respeito dos galileus que haviam sido mortos, por Pilatos. E aí Jesus vai falar, vocês pensam que eles foram mortos desta forma porque eles eram mais pecadores? E aí ele fala de um outro evento dos 18 que morreram na torre que caiu. Vocês pensam que eles eram mais pecadores? E o que Jesus está tentando falar para nós? Quantas e quantas vezes nós olhamos para algumas situações como essa e acreditamos que tal fato aconteceu porque aquelas pessoas tinham algo, E era principalmente uma cultura, uma questão cultural da época. Ainda hoje nós temos isso. Tal pessoa está passando por isso, alguma coisa ela fez. E é tão interessante porque tem pessoas que chegam e falam, padre, eu estou com esse câncer e alguém falou que está acontecendo comigo porque eu fiz alguma coisa, mas eu não sei o que eu fiz. E eu falo, meu filho, não pensa dessa forma. Não, mas me falaram. E eu falo, quem que é esse filho de Deus que é tão insensível à dor da pessoa que ainda quer culpá-la por aquilo que ela está passando? Então, Jesus está dizendo, olha, para de pensar que Deus está castigando. Para de pensar que Deus está ali matando. Não, esse não é o nosso Deus justo. A justiça de Deus é de outra forma. Então, Jesus já está dizendo isso. Mas ele está dizendo, olha, se vocês não se afastarem do pecado, vai morrer do mesmo jeito. Não querendo dizer assim que isso é devido à morte, é um contexto do pecador. Não. A morte é uma realidade que acontece com todos nós. As dores da vida é uma realidade que acontece com todos nós. Mas quantas e quantas vezes queremos culpar por não conseguir entender? Então eu culpo a Deus, às vezes a pessoa se culpa, Eu estou passando por isso porque eu fiz uma maldade, A pessoa culpa o outro, alguém fez algum trabalho para mim. E o grande problema está a dificuldade de lidar com a dor. A dificuldade de entender que na vida nós também teremos sofrimentos. Cada um tem o seu. Cada um vai sofrer, vai ter uma tribulação de uma forma. Então Jesus ele quer limpar isso, limpar da nossa mente esse pensamento errôneo, Como está mostrando a primeira leitura, ele é um Deus que se sensibiliza à dor e vem para salvar. E o Salmo vai dizer, ele é bondoso e compassivo, Ele não castiga, ele não é castigador, Então, esse ponto precisa ficar muito claro para nós, porque quando eu consigo ter a nitidez desta ideia, deste entendimento, eu vou mudar toda a forma que eu olho para o meu problema. Eu mudo toda a forma que eu olho para as dificuldades da minha vida. E aí, quando eu mudo a forma, eu deixo de gastar uma energia. Porque tem muita gente gastando energia à toa com coisa que não tem nada a ver. Para de gastar energia errada. Gaste energia clamando, pedindo, ao invés de ficar procurando saber por que isso aconteceu, é culpa de alguém, é culpa minha, é culpa de Deus. Não. Você precisa entender, Deus não está te castigando. Mas só que na sua vida, na vida do outro, acontecerão coisas que nós não esperamos. Fatalidades, mortes, enfermidades e tantas outras coisas. Não é com você, não é Deus fazendo algo de ruim para você. Mas aí entra a parte da parábola da figueira que estava ali inutilizando a terra, ou seja, ela foi plantada, esperava-se que ela desse frutos, e ela não deu fruto nenhum. E aí o Senhor falou, vamos cortar, porque
E preste bem atenção, ela não está sendo cortada, ela não foi cogitado cortá-la porque ela estava fazendo algo ruim, mas ela não estava fazendo aquilo que ela deveria fazer, dar frutos. E nessa parábola nós somos questionados não pelo mal que nós fazemos. Porque tem muita gente que fala, padre, eu estou tranquilo, eu não faço mal para ninguém. Eu falo, 50% você já está bom. A pessoa até assusta, mas como assim? Falta o outro 50%. Fazer o bem. Não é só não fazer o mal, mas eu preciso não fazer o mal e fazer o bem. E ali as pessoas já começam, né, a perceber que então está faltando ainda uma caminhada. Essa figueira, ela não estava sendo cortada, agora eu já até perdi se é uma figueira ou se essa figueira não estava sendo cortada porque ela produzia frutos amargos. Ela não produzia frutos. Ela não cumpria ali com aquilo que se esperava. E hoje eu preciso pensar, eu cumpro com aquilo que Deus espera de mim? Né? Eu estou ali já cumprindo ou não cumpro? E é tão bonito porque a pessoa vai lá, né? O vinhateiro, então disse o vinhateiro, já faz 3 anos, o vinhateiro responde, Senhor, deixa a figueira ainda este ano, vou cavar em volta dela, colocar adubo, pode ser que venha a dar frutos. Se não der, então tu cortarás. Quem que é esse vinhateiro? Jesus. Jesus, ele vem para dar essa segunda chance para nós. Ele vem para cavar em volta, colocar o adubo, ele vem para nos ensinar, nos dar condição de produzirmos frutos. E se nós caminharmos com ele, se nós andarmos na tua presença, nós vamos produzir frutos. O tempo quaresmal não é um tempo somente de purificação do pecado, mas é um tempo de produzir frutos. Pensa nisso. Talvez você já está com 50% ou 35% do que, né, você já deveria caminhar, que é o não fazer o mal. Mas você precisa fazer o bem. Então faça esse bem. Corra atrás de fazer o bem, porque Deus espera de você muitos frutos. Então vamos rezar juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.